o sistema solar fotovoltaico, ele abastece toda a residência, o imóvel, o comércio com energia elétrica. Então, a ideia não é só desafogar parte de um consumo como a água do chuveiro. Não, mas qualquer Sim, equipamento. Seja um celular, seja seu micro-ondas, a máquina, o ar-condicionado. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time está aqui, eu e o Dê. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Tudo bom? E nosso convidado hoje, Renato Neves, especialista em energia solar, trazer muito conteúdo aí, muito esclarecimento para vocês. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Carlão. Obrigado, Denner. Valeu. Pela oportunidade. Vai ser um prazer a gente bater um papo aqui sobre... Vamos trazer um pouco desse assunto de placa de energia solar, que as pessoas não têm esse conhecimento, mas hoje a gente vai dar uma ajuda para elas, né? Pelo menos indicar o caminho, né? Para elas entender o que é a placa de energia solar, né? Tá contigo. Legal. E para começar, vamos começar pelo basicão, né? A gente gosta sempre de começar pelo basicão. Pelo princípio, né, que a gente tava falando. Como que funciona a energia solar? O que é, né? O que é, como né? funciona? Cara, assim, embora é algo que já está há alguns anos, pouca gente conhece, né? Verdade. E fatalmente você encontra pessoas procurando esse tipo de solução que ainda confundem com placas de aquecedor solar. Sim. Que é um sistema mais maduro, que está já há alguns anos, que também tem a ver com uma questão de economia financeira na sua fatura de energia, mas é totalmente diferente. Então, né? Em linhas gerais, né? Enquanto a placa de aquecedor solar ela é utilizada para aquecimento da água e, naturalmente, dispensar o uso da resistência ali para um chuveiro, por exemplo, Sim. e, consequentemente, baratear a sua fatura de energia, o sistema solar fotovoltaico, ele abastece toda a residência, o imóvel, o comércio com energia elétrica. Então, a ideia não é só desafogar parte de um consumo como a água do chuveiro. Não, mas qualquer equipamento. Seja um celular, seja seu micro-ondas, a máquina, o ar-condicionado. Tá tudo envolvido Ele pode nessa... prover toda a energia. Toda a energia. Exatamente. Então, é um sistema que ele capta a luz do sol através desses módulos. A gente fala muito de placa, né? Mas mais formalmente é conhecido como os módulos fotovoltaicos. Mas não tem jeito. A gente fala, mas quando vai conversar com as pessoas é placa, enfim. E placa. É uma linguagem mais amigável, Ficou né? placa. Mas ele capta através dessas placas ou desses módulos. Existe um inversor fotovoltaico que converte essa energia que ela chega em corrente contínua para a corrente alternada, abastece toda a unidade consumidora, que vai ser a residência, o comércio, a indústria. Imóvel, né? Exatamente. E, enfim, isso vai abastecer o que você está consumindo de energia, e se você produzir mais do que você consome, esse excedente energético ele vai para a rede. E a gente fala popularmente acumular energia lá, mas na verdade ele vai registrando créditos energéticos na rede. Bacana. Para você usar quando você estiver consumindo essa energia diretamente da rede da concessionária e não do seu sistema. Né? Então, por que você tem dois momentos no seu sistema? Né? Quando você está gerando a energia no momento, a sua casa, o seu imóvel, a sua unidade consumidora, ela está consumindo aquela energia instantânea. Então, o seu telhado produziu energia, a sua unidade consumidora consumiu. É a melhor relação de custo-benefício. 1 kWh por kWh. Quando você produz mais que você consome, e isso acontece com alguma frequência, então à tarde, sua casa, seu sistema está lá bombando de gerar energia e não tem ninguém na casa. Está lá o stand-by dos aparelhos ligados, então você está gerando mais energia que consome. Esse excedente vai para a rede. Foi para a rede, registrou um crédito. À noite, e aí um parênteses, o sistema ele só funciona com luz, então quando o sol vai embora, ele desliga, e depois quando ele retorna, ele volta a ligar. Então, à noite, quando você estiver assistindo sua televisão, usando seu ar-condicionado, você está 100% conectado na rede da distribuidora. Porque já teve aquele acúmulo, né? Digamos assim, né? Mas, de fato, você consome da rede da distribuidora, só que você tem aquele crédito computado do que você gerou mais cedo. No final do mês, vai ter o fechamento da sua fatura e lá vai constar. Bom, o sistema do Carlão me mandou 100 kWh para a rede. Quanto que ele consumiu da minha rede? 100 kWh. Então, uma coisa anula a outra.
E aí você vai pagar só o seu custo de disponibilidade de energia, né? Que dependendo da rede você tem, se a sua rede for monofásica, 30 kW, o mínimo, o custo de disponibilidade é equivalente a 30 kWh, se for bifásica, 50 kWh, e se for trifásica, Sim. 100 kWh. Esse sistema torna a independência energética, né, do sistema, né? Isso é muito bacana, né, cara? Essa independência dela, né? Principalmente financeiramente, né? Quando você Sim. fala, você se libertar, principalmente dos reajustes e tudo. Existe um ponto que é extremamente importante e as pessoas também costumam perguntar muito. Então agora que eu instalei o meu sistema, se acabar a energia da rua, eu fico com o sistema? Aí a resposta, surpreendentemente, é não. Você não fica nesse modelo conectado à rede. E aí, acho que outro parênteses importante, né? Sim. Então você tem um sistema que era o único sistema até 2012, que era o sistema chamado de sistema isolado, que é aquele que você monta esse arranjo do módulo inversor fotovoltaico, mas você precisa de um banco de baterias para armazenar essa energia. Certo. E a partir de 2012, com a resolução normativa 482, permitiu-se a conexão na rede da distribuidora. Que é o que trouxe essa popularização, e esse é o sistema que facilitou facilitou todo esse processo. Entendi. Só que como você está na rede, você é dependente da rede. E aí existe um sistema chamado de anti-ilhamento, que é um sistema de segurança, em que você não pode deixar uma usina ali gerando energia se o bairro, por exemplo, estiver desabastecido dessa energia, né? Seria Entendi. Um problema. Mas, de certa forma, é uma independência financeira, né? Você está protegido, da inflação energética. Bacana. Principalmente. É um pró e um contra, né? Porque quando era independente, você entende bem, você tinha que ter como armazenar aquilo que aquela energia que você está gerando. E aí tinha que ter as baterias que você falou, né? Sim. E aí, imagino eu que o custo talvez fosse maior, a facilidade bem mais, a dificuldade bem maior, né? Porque assim, você precisa ter espaço, tem que ter as baterias e tal. Popularizou quando fez a disponibilização através da rede distribuidora, porque aí a rede distribuidora vai armazenar aquele excedente, fica mais fácil, só que aí você fica dependente da rede. Exatamente. São duas propostas diferentes, né? Você tem uma proposta que é de fato ficar... Lógico, a economia financeira vai ter com a bateria, mas o grande ganho é você ficar independente. Então, tem energia ou não tem energia, não importa. O sistema ele é autossuficiente. Exatamente. Né? Se você dimensionou ele direitinho e tudo. Nesse outro, ele não é autossuficiente, independente da rede. Por outro lado, quando você pergunta assim, quanto tempo, qual foi a última vez, por exemplo, na sua casa você ficou sem energia por mais de 2 horas? Semana. Pegou a gente. Depois dessa semana passada, quando? No último mês. Assim, tem se tornado cada vez mais raro essa situação de você ficar sem energia. Então, você tem um sistema que ele vai te trazer uma economia de até 95%, financeiramente falando, e que ele não te dá essa independência, mas a estrutura hoje da rede, ela tem funcionado muito bem, né? Nesse sentido. É óbvio que você vai para áreas mais remotas, rurais, que aí não tem jeito. Tem lugar que nem chegou a rede distribuidora. O acesso, né, tá um pouco mais difícil ainda, Exato. né? E aí, nesse caso, a energia não é uma questão de você comprar uma ou outra. Não, só tem uma opção. Tem que ter o sistema bateria. Tem que ser isolado, né? Então, você tem esses dois cenários. Mas para a grande maioria, é o que o Carlão falou, simplificou muito, barateou, e o retorno do investimento também é muito mais rápido, né? Sim. Bateria é cara para você pôr. Você tem que ter uma questão de segurança, espaço para você colocar. Tem também a questão da segurança. E quando você for... a vida útil ainda, por mais que estão sendo desenvolvidas cada vez, uma tecnologia cada vez melhor e dando um pouco mais de vida útil para as baterias, mas ainda é pequeno. E quando você for trocar ela, vai te dar trabalho, né? E vai ter um custo também. Sim. Hoje o retorno fala-se de 4 a 6 anos pro bolso, né, que a gente fala, né? O pessoal fala assim... o retorno do investimento. Isso, fala, eu vou instalar, mas qual que é o retorno quando que eu vou começar a ter o retorno, né? De 4 a 6 anos é um bom intervalo, Denner. Já tem situações hoje, dependendo do lugar que você está, o valor da tarifa energética que você paga, você consegue até menos do que isso. Eu já fiz estudos em que 3 anos, você tinha ali a previsão de mais ou menos 3 anos, você tinha um retorno. Sim. É uma relação
a relação do retorno do investimento tem muito a ver com o valor investido do sistema, mas principalmente o valor da tarifa de energia que você paga. Então, você está numa região, hoje, em Sorocaba, a CPFL Piratininga, a tarifa está em 73 centavos. Você vai para o município vizinho, Ibiúna, essa tarifa está batendo R$1, né? Caramba, ou que quase diferença. isso. É diferente. E aí, naturalmente... Uma informação importante, Sim. né? Eu, por exemplo, não sabia Eu que também tinha toda essa diferença de uma região Mas para e outra. São Paulo também tem... São Paulo, assim, Grande São Paulo tem diferença pro interior? Uma diferença grande ou não assim, muito? Não, quando eu olho o Enel, por exemplo, que atende aqui, na Sim, nossa região, é isso. muito próximo ao que Certo. é a CPFL Piratininga, né? Mas isso, né, a Ibiúna está muito próxima ali, Sorocaba, né? Ainda é meio Grande São Paulo. Exato. Você tem Serim, você tem uma série de... Você tem concessionárias e as permissionárias, né? Então, existe uma diferença nessa tarifa de energia. E dependendo da região, né? Você olha Sudeste, Norte e Nordeste, também são totalmente diferentes. Varia, Então, né? quando a gente fala de 4 a 6 anos, depende da região, depende da distribuição, enfim. Basicamente, é o valor do investimento versus o valor da tarifa. Então, aqui, nós atendemos as regiões de Sorocaba e Ibiúna, né? Para ficar nesses dois exemplos dos municípios. O mesmo sistema, além de ele gerar energia, uma quantidade de energia diferente, porque a hora de sol pico de cada uma é diferente. Diferente. Então, Sorocaba é mais quente, né? que Ibiúna, então tem mais radiação. Então, além dessa diferença, que é sensível, quando um cliente faz um mesmo investimento, o retorno desse investimento ele é diferente para uma ou para outra região. Né? Acaba sendo maior para a Ibiúna do que em relação a Sorocaba. Então, talvez Sorocaba em 5 e o Ibiúna em 4, por exemplo. Exato. Varia, né? Mas é importante deixar claro que, assim, nós estamos falando de retorno do investimento. Isso. Exato. O valor que você investiu para colocar esse sistema na sua casa, na sua empresa, enfim. Mas a economia mensal, ele já sente antes. Né? Porque, por exemplo, eu gasto na minha casa... Vou chutar um número aleatório, tá? Eu gasto na minha casa, sei lá, R$300 por mês de conta de energia. E isso equivale, sei lá, gastei a 100 watts no mês. Tô chutando bem aleatório. Tá bom, tranquilo. Tá? Aí eu coloquei a energia solar, que ela me gerou, por exemplo, 50 watts no mês. Então, aqueles 300 que eu gastava, eu já não vou mais gastar 300. Eu vou gastar 150, que é o que equivale a 50 watts, porque os outros 50 veio já daquele sistema que eu acabei de colocar. Isso é já de imediato. Certo? Só o investimento para me impor todo esse aparato na minha casa, na minha empresa, é que com essa economia mensal que eu vou fazer, esses 3, 4 anos que você está falando, às vezes menos, às vezes mais, dependendo da região. Exatamente. Então, na verdade, o seu consumo, se você for calcular, ele pode até não ter mudado, mas a diferença é que da rede você passa a consumir menos, porque o restante você está consumindo, parte você vai consumir direto da usina, né? Então, você tem duas maneiras de pensar como investidor. Eu costumo separar da seguinte forma, né? Então, você tira lá do seu recurso próprio e investe, sei lá, 20, 30 mil reais no seu sistema. Pá, você colocou nesse valor. E aí o seu olhar passa a ser do retorno do investimento. Não, em quanto tempo eu vou ter esses 30 mil? E aí você pode colocar uma análise mais sofisticada, pensar a quanto que eu recupero isso reajustado, comparando se eu tivesse colocado esses 30 mil numa outra aplicação. Pode fazer a análise que for. Em quanto tempo eu vou ter isso? E depois você vai estar lá, um sistema de 25, 30 anos gerando total economia no seu telhado. Uma outra maneira que você tem é uma maneira de você não se descapitalizar, você não usar de recurso próprio e você alavancar. Você vai, através de uma linha de financiamento, procura, obviamente, sempre uma melhor taxa. Tem muito a ver com o score da pessoa, né? Sim. Mas você, dependendo da parcela do financiamento que você consegue, em geral, para essas linhas são financiamentos fixos, você consegue quase, e isso é bem, vou repetir, quase, né? Trocar uma coisa pela outra. E isso depende muito do momento
das taxas, né? Então, esse ano, por exemplo, tá bem difícil de você quase que trocar, porque depois da alta da Selic isso complicou bastante a taxa de juros. Mas até o ano passado, dependendo de um sistema, você faz um sistema um pouco maior, de uma casa que consome, sei lá, 1.000 kWh, a linha de financiamento para essa pessoa, ela tendo um bom score, ela praticamente trocava uma conta pela outra. Então, ela não tira, nesse cenário, ela não se descapitalizaria, trabalharia com o dinheiro do banco, só que ela não tem economia nenhuma nesse período. Então, hoje ela gasta R$1.000 de energia elétrica, ela vai continuar gastando 1.000, ou 1.000 e pouquinho, ou 900 e pouquinho, considerando o mínimo custo de disponibilidade mais a taxa fixa do financiamento, durante o período do financiamento. 6 anos, que normalmente é o que é a média do que eles mais escolhem, 72 meses. Então, você deixa o sistema se pagar. Ele mesmo vai ajudar você a pagar. Então, se pagar. Eu costumo fazer algumas análises, Denner, olha que legal. Muito você bacana. Analisa lá em 6 anos, faço uma projeção, peguei lá a sua fatura. Eu falo, cara, você vai gastar nos próximos 6 anos R$40 mil. Aí você fala, bom, se você fizer o financiamento do seu sistema, você vai gastar, sei lá, 45, 50 mil reais que seja. Aí você fala, cara, você está gastando 5 ou 10 mil reais só a mais do que você já vai gastar se você não fizer nada. Se você não fizer nada. Então, teve um cliente outro dia que ele falou assim, Renato, é como se eu esperasse 6 anos e pagasse no meu sistema 5 ou 10 mil reais à vista, né? E tivesse ele. Porque no final é assim, você pagou os 45, 50 mil a mais, certo. Depois que você terminou de pagar, essa economia que você tem. Já vem a 400 redução. reais. Exatamente. Aí você passa a ter aquela economia de... Para pequena residência, é difícil chegar nos 95, né? Em geral, quando eu faço estudo pensando no custo de disponibilidade, e até o ICMS, que teve uma mudança, agora não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas teve uma mudança recente, mas há pouco tempo estava se pagando isso, a economia girava ali de 78% a 85% para pequena residência, que é uma baita de uma economia. Sim. Né? Mesmo assim. Então, você tem esses dois olhares, né? Como investidor, você aposta no negócio e recebe de volta essa grana, não paga juros nenhum, deixa de trocar o seu carro agora, espera mais 6 anos, que depois você vai ter o carro e o seu sistema solar. Exato. Ou você financia e vai tranquilo, não muda nada no seu orçamento mensal, ou praticamente nada. Às vezes até você começa pagando um pouco mais alto, mas à medida que passam os anos, como o financiamento ele é fixo, e a inflação energética não, no segundo, terceiro ano, você começou pagando mais alto, né, o financiamento, daqui a pouco o financiamento está mais barato que só quando energia. Que é a energia. Então, Exatamente. Nesse exemplo que eu dei, que você gastaria 40 sem fazer nada, você poderia gastar 35. Poderia reduzir. Mesmo pagando financiamento, né? Então, olha que loucura, Exatamente. né? Olha que loucura. Financiamento aqui no Brasil é terrível. Todo mundo fala de financiamento, ninguém nem ouvi. Exato. Aí você fala assim, cara, mas é diferente. O financiamento do sistema solar, ele não é a mesma coisa que o financiamento de um carro e nem de uma casa, que a gente sabe, casa valoriza, mas não tem liquidez. Não. O sistema solar é mês a mês você está ganhando algo. Exatamente. Então, ele vai te trazendo esse retorno, ele vai amortizando o próprio juros. Então, não é um absurdo você pensar nessa solução. Só são dois olhares diferentes. Sim. Um não muda o meu orçamento e deixa o sistema se pagar, o outro, cara, não, eu quero olhar com o investidor, quero pôr o dinheiro na frente e recuperar. Muito bacana, cara. Muito bacana essas informações. Uma dúvida agora, assim, referente à parte da instalação dessas, vamos falar placas, né? Uhum. É fácil instalar essas placas? Como que funciona? Você pode falar um pouquinho pra gente da parte da instalação? Claro. Eu não sou técnico, né? Não subo Não, no telhado para fazer. Mas para conhecimento, né? Isso. E aproveitando, já emenda, né? O que compõe esse sistema, né? Assim, de maneira geral, mais simples, né? Claro. Não, eu falo de não subir no telhado porque hoje tem muita gente que faz a venda e faz a instalação. Sério? Caracas. O mercado hoje, e até um cuidado que eu costumo falar para todo mundo que eu apresento, seja um amigo, seja uma oportunidade, ou uma pessoa que virou cliente, se preocupar tanto com a empresa ou a pessoa de quem ele está contratando, tanto quanto ele se preocupa com marca. Né? Hoje muitos falam basicamente tudo vem da China, então se você estiver falando com uma empresa séria, ela vai te oferecer equipamentos de qualidade, e aí tem gente que gosta de entrar, né, nos mínimos detalhes da marca, e às vezes você tem alguma diferença, mas no geral... Faz a diferença na entrega, né? Mas no geral você pensa assim, você está falando com marcas de renome, uma vai te oferecer 12 anos de garantia, a outra está te oferecendo 12 também, então nenhuma
está te oferecendo algo mais ou menos, né? Então, em linhas gerais, assim, a pessoa se preocupa às vezes muito com a questão do equipamento, que é super importante, é legal, mas às vezes não se preocupa com quem ela está contratando para fazer o sistema. Né? E a estrutura que vai dar, inclusive, depois da instalação, né? Qual o pós-venda que vai te oferecer, porque um sistema vai ficar 30 anos no seu telhado, pelo menos. Exatamente. Na verdade, a gente fala 25, 30, que são as garantias que as empresas oferecem, mas a gente não tem nenhum sistema aqui no Brasil para contar a história, que ficou 25 anos. Tá Ainda começando, tá começando. ainda, tá começando. Então, a ideia é que vai continuar. Então, do que eu vou só inverter, falar do que compõe e Sim, como sim, que é não, o processo pode da ser. instalação. Então, hoje, basicamente, o que você tem de equipamento? São as placas ou os módulos, que são aqueles... São módulos de 2x1 em média, né? É um tamanho padrão ou não? Então, hoje, quando vai aumentando... Cada módulo ele tem uma potência, né? Lá atrás, tinha uns módulos menores com potência menor. Ele vai aumentando essa potência, ele vai aumentando. Só que chegou num ponto que você pega, por exemplo, um módulo de 360 watts, que está sendo até... Tem sumido, cada vez menos você tem visto eles no mercado. E você pega de 500, 545, 600 watts, que é os novos módulos que estão chegando, eles têm basicamente a mesma dimensão. Só que um tá mais, é 2x1 ali, exato, o outro é 2,10 por 1,5. Diferença mínima. É mínima, mas são grandes, né? Sim. Então, são esses módulos. O inversor fotovoltaico, que é o cérebro do sistema, se assim a gente pode chamar, né? Quem vai receber essa energia em corrente contínua, aquela que vem do sol, e transformar em corrente alternada para distribuir para casa. E você tem as proteções. Um conjunto de proteções que é de disjuntor e dispositivo de proteção de surto. Sim, sim. Da parte da corrente contínua, que é a parte que é mais alta tensão, e a parte da corrente alternada, que é como é dividido o sistema. E, basicamente, é isso. Né? E aí você tem duas soluções. Tem uma solução de inversor central, que é um inversor só para todo o seu arranjo fotovoltaico, ou eventualmente, se ele cresce demais, se anexa outro inversor central para esse arranjo fotovoltaico, como a gente chama. E você tem o microinversor, que são chamados de micro porque ele vai junto com o módulo lá no telhado. E ele acomoda no máximo hoje, até tem algumas soluções mais avançadas, mas para a realidade hoje das residências, até 4 módulos para cada microinversor. Mas basicamente é isso. E toda a questão da fiação, os cabos específicos para corrente contínua, corrente alternada, enfim. E o processo de instalação, né, no telhado, vamos pensar no processo mais comum, aquele telhado cerâmico. Existe uma estrutura que ela é fixada na estrutura do telhado da casa. Na madeira, então, né? Na madeira, exatamente. Geralmente, né? Então, as pessoas às vezes pensam que você vai furar a telha cerâmica. Tem algumas instalações, por exemplo, de fibrocimento, quando é metálico, tudo que isso acontece. Mas no caso na telha cerâmica, não. Você tira ela, certo, né? Você fixa um gancho no caibro desse telhado e por cima dele você coloca um trilho de alumínio. E em cima desse trilho é que você fixa os módulos fotovoltaicos. As placas. E aí não tem jeito. São as pessoas lá em cima do telhado mesmo. Né? Usando talabarte, cinto, linha de vida, aquela preocupação toda com segurança. Porque os EPIs necessários, exatamente. Mas essa galera. De lá do telhado, você precisa trazer essa conexão para o inversor, se for um inversor central. Se for um microinversor, isso tudo termina lá no telhado mesmo. O microinversor fica embaixo do módulo. Então, você traz essa conexão até esse inversor central e dele você faz a conexão com o quadro de distribuição. Né? Conectou no quadro de distribuição, o caminho da energia que é feito do padrão de entrada, né? De onde entra a energia para casa, é o mesmo caminho da volta. Então, o sistema absorve essa infraestrutura. Então, muita gente pergunta, nossa, mas eu tenho que trocar o fio da minha casa, tenho que mudar toda a infraestrutura, não sei o que. Não, é claro, se você tiver minimamente condições de receber o sistema, né? Se tiver uma bitola do cabo correta para suportar aquela potência que você está instalando, você não precisa fazer nada. Aliás, existe uma adequação que é importante que a pessoa faça, dependendo da situação, que é o padrão de entrada. A concessão para o sistema, você não precisaria fazer nada. Se a sua casa está funcionando, tem o ponto de conexão adequado, você põe o sistema, ele vai funcionar. Só que nesse processo, como o sistema ele é conectado na rede, você precisa homologar esse sistema na rede. E você entra com o pedido de solicitação de acesso e lá na frente você pede uma vistoria
para eles, eu aprovei aqui a solicitação de acesso, depois de instalado, fez a vistoria é o cara crachá que a concessionária vai olhar, para saber se você instalou de acordo com o projeto que você deu entrada. Quando ela chega no local, se o padrão do cliente não estiver adequado à norma vigente da concessionária, ela não aprova. Mas ela não está aprovando por conta do sistema. Está aprovando por conta do quadro. Do padrão dela. Exatamente. É a relação dela com o cliente, Com o nada a ver consumidor. com o sistema. Exatamente. Então, essa adequação, em geral, ela é super simples, normalmente, mas pode acontecer de a pessoa ter que trocar o cabo que vem do ramal de entrada até o seu disjuntor. Até o quadro. E aí tem um custo maior e tudo. Então, nas soluções que se oferecem no mercado, isso é legal comentar também, porque as pessoas perguntam, mas o modelo de venda desse sistema, você pode falar com, são chamados de integradores, né? As empresas que fazem a venda e a instalação. Você pode falar com A, com B, com C, todos vendem do modelo da mesma forma. Mesmo jeito. Não é à toa, tem um motivo por isso, né? E todos eles, nenhum oferece essa adequação do padrão. Porque a adequação do padrão pode ser, você está com o disjuntor errado, é só colocar o disjuntor, sei lá, trocar o de 70 que está errado aí por 63. Mas pode ser uma troca de um cabo, por exemplo. Então, você não inclui isso na solução. E é normal, é super comum. Por outro lado, essa adequação, em geral, é simples. É pôr um dispositivo de proteção de surto, é trocar o disjuntor, enfim. Se eu estou entendendo bem, a cronologia poderia ser diferente, só para ficar claro para as pessoas. Quando existe a necessidade de uma adequação, se as fornecedoras que você falou, né? Distribuidoras. Então, se as distribuidoras, né, de energia solar, se elas tivessem alguém, e não estou entrando no mérito se isso valeria a pena ou não, tá? Só para entender essa diferença de quem é que exige essa adequação. Tá. Quando existe a necessidade de uma adequação, se as empresas que fazem e montam o sistema de energia solar, se elas fizessem uma vistoria antes, ela já ia identificar que, antes de eu colocar o meu sistema, já estou te avisando. Tem que arrumar isso daqui, né? Pela sua concessionária, você precisa dessa adequação. É isso aí. Porque o sistema em si, Exato. Quando existe adequação, não tem nada a ver com o sistema de energia solar. Exato. É porque a norma vigente da distribuidora daquela localidade teve alguma alteração e aí você não está adequado para aquilo ali. A vistoria ela sempre tem que acontecer. Antes de instalar, né? Antes de instalar. Em geral, esse mas processo... por parte da distribuidora de energia, né? Não, a pessoa que faz a venda, o integrador... Ele vai até o local antes de instalar, né? Isso, e ele dá essa orientação. Porque ele tem que ser um conhecedor dessa norma e poder orientar. Olha, para a concessionária sua, hoje, aprovar... Vai precisar disso aqui. Aí ele pode falar, poxa, mas meu vizinho contratou há 2 anos, ele não precisou colocar esse dispositivo de proteção de surto, por exemplo. Não, mas hoje, há 2 anos, não exigia. A norma era diferente. Hoje exige. A concessionária, assim, ela nunca vai encher o saco na sua casa porque você precisa ajustar o seu disjuntor que está errado. Ela nunca vai fazer isso. Agora, quando ela precisa te dar um ok de alguma coisa, ela vai falar, pô... Ela fala, atualiza para mim. Exatamente. Mas a gente dá essa orientação. Tem que dar essa orientação para a pessoa. Até porque, às vezes, o cliente não tem esse conhecimento, né? Vai lá já teve caso, Dene, que a pessoa precisou trocar o poste inteiro. Então, você chega num lugar... Dependendo da cidade... Essas residências, casas antigas, né? Tudo mais, né? Assim, pô, você pegou poste de madeira já. Né? Aquelas caixas bem antigas e que precisou alterar. Aí você tem cliente que fala, não, legal, eu tenho que fazer mesmo, já precisaria fazer porque está super desatualizado, e faz. É um custo lá, às vezes, de R$2.000 a mais que ele vai ter, mas ele topa, porque ele sabe, ele entende que isso vai ter um retorno. Então aquele planejamento de 4 anos virou 5 anos, ok, mas vai ter o retorno. Exatamente. Agora, tem cliente que fala assim, não quero, não vou seguir porque eu tenho que... Aí é a negociação. Poxa, mas só o poste. Aí vem o lado comercial, né? Vamos conversar aqui, senta aqui. Mas você não pode vender o sistema, ver que ele precisa adequar, não orientar, seguir o processo e deixar ele descobrir na reta final, quando ele está esperando que ele vai... Poxa, concessionário vivo, vou ligar meu sistema. Aí a concessionária fala, cara, você vai precisar trocar isso, aquilo. E aí que isso não é valor. É a má fé, né?
E aí o cara não, se for R$50 ou 100 ou 1.000, não importa. Não A questão é a expectativa. E então isso não O pode cara tá acontecer. ansioso esperando aquele serviço finalizar e finaliza, aí chega no final e fala, então, você vai ter que ir lá resolver esse BOzinho, senão você não vai conseguir. Aí você fala, Exatamente. pô, cara, por que você não me falou antes? Mas o Informação, né? processo, e aí o processo da instalação, a adequação é super rápida, em geral é super simples de fazer. Sim. Agora, enquanto a instalação do sistema, né, juntando todos esses equipamentos e esse processo de instalação, dependendo do número de módulos que você tem, para uma residência aí que consome, sei lá, 250, 300 kWh, a gente está falando de 6 a 8 módulos, dependendo da potência de cada um deles. Instalação de um dia. Né? Rápido, eu ia Sim. perguntar exatamente isso. Quanto de tempo, né? instalação, É rápido? É super Um rápido, dia? um dia. Então, assim... Ou depende da quantidade? Depende da quantidade. Aqui, em geral, para as pequenas residências, né? Esses 300 A média, né? kWh, A média de... Quando você começa a ter, sei lá, 15 módulos para colocar, 15 placas lá no telhado, 20 placas, aí você já começa a precisar Sim. de meio período a mais, outro dia a mais. Você monta aquelas grandes usinas de solo, pô, aí tem Sim, projetos que vai demorar 6 meses, 1 ano para ficar pronto, né? E assim, aquela pergunta um pouco leiga, assim, digamos que eu quero colocar na minha casa a placa de energia solar e eu quero tentar, antes de conversar com algum técnico, falar, putz, mas quantas placas eu posso colocar aqui? Como que é feito esse cálculo, assim, de quantas placas eu coloco na minha casa? Isso tem muito, tá diretamente relacionado ao seu consumo. E aí, informação importante para quem está nos assistindo, Sim. Quando a pessoa vai procurar o sistema, elas não querem fornecer alguns dados ou acham, não, eu faço um sistema aí para mais ou menos R$400. E ela acha que você vai ter a resposta para aquilo. E R$400 depende, inclusive, se você está numa época de bandeira tarifária, por exemplo. Se você está na época de bandeira tarifária e se considera R$400, quando você for montar o sistema para a pessoa, você pode fazer um sistema superdimensionado ou subdimensionado para ela. Exatamente. Então, o que a gente normalmente pede? É a última fatura dela, porque tem o histórico de consumo, e esse histórico tem que ser dos últimos 12 meses, porque passa pelas 4 estações do ano, e a gente sabe que tem essa variação. Inverno consumo é um, verão consumo é outro. E aí vocês tiram a média. Uma média linear. Linear. E por que linear disso, né? Porque vai ter momento que você vai gerar mais do que você está consumindo. O que vai acontecer com esse excedente? Vai armazenar, entre aspas, né? Vai estar registrado como crédito, para naquele mês que você gerou menos ou você consumiu mais, você usar isso. Então, ou seja, no verão é a época que... História de gerar. Estoura. No inverno, você consome mais e você usa esse crédito, né? Então, para você dimensionar certinho, para você não ter muita energia sobrando e você ficar acumulando esse crédito, e um dado interessante é esse crédito, ele tem 5 anos de validade. Então, se eventualmente você dimensionar um pouco mais, não é que você vai perder esse crédito, tem 5 anos para... Ele fica lá. Você vai colocar um ar-condicionado depois, você vai acabar consumindo alguma coisa. Então, a ideia é você ter o crédito suficiente para você não precisar guardar ele lá 5 anos, mas também para não faltar na hora que você precisar, no ano seguinte, ali no inverno, né? Então, o dimensionamento ele tem que ter essa inteligência. A não ser que o cliente fale, não, eu vou aumentar meu consumo, e aí você começa a entender com ele, qual é esse consumo que você vai aumentar. Às vezes ele nem sabe, ou ele imagina, ou ele sabe qual é o equipamento que ele vai acrescentar, e você pode ajudar ele nesse entendimento. É importante o lado comercial, o lado de você conversar com a pessoa, né? Entender a necessidade dela, entender... Porque assim, você pode fazer um cálculo, mas você pode pensar um pouco mais lá na frente, né? Você falar, hoje eu tenho esse dimensionamento, mas vamos pensar um pouco mais lá na frente, né? Já o famoso prevenir do que remediar, né? Que a gente fala, né? Porque assim, que você falou, hoje eu não tenho nenhum ar-condicionado, mas daqui a um ano eu posso colocar ar-condicionado nos meus quartos, na sala, e você vai ter mais consumo. Exato. Mas você já preveu isso lá atrás, quando você fez a instalação. Então é bacana isso, né? Você conversar com o cliente, né? Esse assunto, né? E esse papel esse papel que é muito da questão comercial, né? Sim. Porque se o cliente vira e fala pra você, ele te apresenta lá uma média de 500 kWh e fala, não, eu vou dobrar porque eu vou aumentar. Pô, por o cara que tá vendendo, fala, legal, fazer um sistema 12 maior e tudo, né? Sim, no bolso. Só que aí qual que é o ponto? E aí eu faço meio o papel de advogado do diabo, mesmo sendo vendedor, né? Porque no final, assim, esse cliente eu quero ele feliz depois e até prevendo o relacionamento que você acaba criando. A gente conversou um pouquinho, né, sobre a experiência que eu trago do relacionamento e isso traz outros frutos no futuro. O que eu falo pro cliente cara, o quanto de certeza você tem que você vai dobrar esse
esse quilowatt-hora. Esse quilowatt-hora. Porque depois você ter essa energia para não usar, tudo bem, dura 5 anos. E você, inclusive, pode dividir ela com outra unidade consumidora. Você pode, por exemplo, mandar para casa dos seus pais. Se estiver na mesma área de concessão da distribuidora Sim. e você deixar Legal, as não faturas sabia disso, não. você deixar as faturas na mesma titularidade, então você pôs a usina no seu nome, você põe a conta na casa da sua mãe, pai no seu nome também. você consegue dividir. Então, você pode fazer essas coisas. Agora, se você não... Mas dependendo do que você aumenta e se você não tem essa oportunidade de compartilhar, ou mesmo se você tem, não é suficiente porque você fez um sistema muito grande, você não vai ter perda nenhuma em relação à economia, só que seu investimento foi maior do que você precisa. Então, Sem necessidade. Exato. Então, a relação que eu costumo fechar com o cliente que eu falo é o menor investimento necessário para a maior economia possível. É isso. Exatamente. Porque não é porque você investiu mais que você vai economizar mais. Não, tem um limite da sua economia. E você chegou num ponto que eu queria Bacana, perguntar. né? Muito bacana. Essa tomada de decisão de qual é o tamanho da estrutura, ou tamanho não, a capacidade, né? Sim. Melhor dizendo, mais adequado. Da capacidade da estrutura que eu vou colocar, tem alguma norma, tem alguma coisa que dite isso? Ou, por exemplo, eu falo para você, eu quero pôr uma capacidade, sei lá, de 1.000 kWh por mês. Uhum. Ah, mas aí, qual que é seu consumo? Não interessa qual é o meu consumo. Entendi. Meu consumo, sei lá, é 300, mas eu tenho dinheiro sobrando, eu quero investir, Botar 2.000. eu quero pôr de 2.000. Essa tomada de decisão, ela segue alguma norma? Eles podem, né? Tem alguma coisa Tá. para determinar isso? Ou o cliente pode ter essa Define o que autonomia, ele por quer. exemplo, de eu quero a mais porque, sei lá, porque Porque eu quero. eu Eu tenho dinheiro pra gastar, eu quero. Não, essa é uma pergunta muito legal, muito pertinente, que abre possibilidade pra gente falar Sim. algumas coisas. Primeiro, como a gente está falando de um modo de 2x1, vai depender se você tem espaço para instalar. Espaço para aquilo. Começa por aí, fisicamente. exatamente. Então, ou seja de telhado, seja no solo, No seja solo. num carport, ou, né, que a gente chama abrigo de estacionamento, enfim, Aham. né? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, é assim, a infraestrutura de rede da sua casa, ela tem que comportar a potência do Aquela sistema. potência. Então, assim, de novo, eu não sou engenheiro, né? Mas vamos lá. Quando você faz o sistema pequeno, menor sistema, 300 kWh, um cabo, uma bitola de 6 milímetros é suficiente para Toda comportar. a estrutura tá pensada naquela capacidade. Quando você começa a aumentar isso, a de 6 já não é suficiente, tem que ser de 10. tem que aumentar a Se não é de 10, tem que ser de 16, Exato. tem que ser Tem que aumentar 25. toda a fiação, toda... Exato. Até chegar num... Então, você tem que ter essa resposta da sua unidade consumidora. Eu consigo instalar, eu tenho potência para poder receber um sistema desse tamanho. E aí, indo mais além, na normativa, você tem a definição do que é microgeração distribuída e mini geração distribuída. Então, você vê, os dois são Interessante, pequenos, né, em relação ao que é uma matriz energética, o que são a geração centralizada, mas uma é micro, outra é mini. Então, quando os sistemas de pequeno porte, sistema, sei lá, de 2 kWp, 3 kWp, que vai atender mais ou menos esse consumo de 250, 300 kWh, estou chutando alguns números, é a mesma resolução para uma usina de um mercado, por exemplo, que consome, sei lá, 10, 11 mil kWh mês, Sim. que é um sistema no limite da microgeração, que é 75 kWp de inversor. Sem entrar muito na questão técnica da coisa, então você tem um sistema de 3 kWp, pequena residência, e um de 75 kWp de inversor, que estão na mesma regra, mesma lei. Passou disso, ele vira mini geração, e aí passa a ter outras exigências, inclusive para o padrão de entrada, né? Uhum. Já começa a exigir subestação e não mais uma cabine primária. Para instalação, muda tudo, né? Muda tudo. É um outro cenário. É outra exigência, outra documentação, outra complexidade, o tempo de instalação maior e tudo. Mas, então tem essa parte e o básico que cara, tem espaço? Sua unidade compensa? A gente tem cliente que instalou um sistema na casa para abastecer a casa e ele viu que o negócio era legal, o que ele fez? Tinha terreno, pediu mais um sistema dentro da capacidade que ele tinha, né, da infraestrutura elétrica que ele tinha na casa e montou uma usina de solo. Caraca. Essa usina de solo, ele manda para uma fábrica do genro dele, que é em outra cidade, só que é na mesma área de concessão da distribuidora, e ele colocou
sob a mesma titularidade. Isso, né? Então, Sim. manda energia para lá. Uma pergunta leiga. Como que é esse... Só pro quem tá assistindo entender, né? Como que é esse mandar energia pra lá? Como é esse mandar? Como que é esse mandar? Na prática, o que vai acontecer? Você gerou energia, sua unidade ela consome e aquele excedente ele foi para a rede e ele registra. Na verdade, uma coisa que eu não expliquei, né? Quando você instala o sistema, e é importante para responder você, Denner. Sim. Quando você faz o sistema, a distribuidora ela troca o seu medidor. Isso não é custo do cliente, não é custo nem do integrador. Isso tudo é custo da distribuidora. Distribuidora, sim. Por quê? O relógio que ela tem é um relógio unidirecional, só entende o que você consome. E ela troca depois para um bidirecional. Ele entende o que você consome e o que você injeta. Você gera. Isso. Então, toda a energia que você passou para lá, registrou como crédito energético. A gente fala, entre aspas, armazenou, porque essa energia, quando ela passa para lá, ela beneficia o seu vizinho. Essa energia, ela vai para a rede. Então, o seu vizinho vai consumir uma energia até mais estável, né? Com menos perda. Não tá vindo lá de Itaipu, tá vindo aqui do lado, né? Exato. E tá registrando esse crédito. No final do mês, e aí é uma questão de encontro de contas, no fechamento da fatura da sua casa, com o do seu pai, por exemplo, que entrou no regime de compensação, a concessionária fala, bom, é todo esse crédito que gerou de excedente, eu vou usar parte para abastecer a própria usina, que ela precisa também, né? Que ela está consumindo à noite a energia da rede, e o que sobrou disso, a sobra, né? Você tem que abastecer essa outra unidade. Então, para essa unidade do seu pai, por exemplo, nada precisa ser feito além de só registrar na concessionária que você quer compensar a energia. Isso no final do mês, você faz isso. Quando você fez a instalação, você já faz o pedido. E aí você cadastra essa unidade dentro do regime de compensação. Então, é uma questão burocrática, técnica, que vai chegar no final e vai aparecer lá vai começar a ter uma mudança no layout da fatura lá da casa do seu pai, para seguir nesse exemplo, dizendo, olha, tem tantos créditos que estão sendo usados para bater a energia. E isso vai refletir numa economia financeira. Pode até fazer com que ele pague só o custo de disponibilidade também. Então, as duas casas consomem 300 kWh. Você fez um sistema de 600, você atende a sua e a dele e as duas pagam o mínimo. Isso é possível de acontecer. Bacana essa informação, hein? Não tem, assim, você pode mandar para o seu pai, para o seu irmão, enfim. Aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas é bacana essa informação, cara. Achei bem interessante. Não sei você, né? Numa analogia talvez mais... não é nem mais simples, mas talvez mais entendível, né? Mais amigável. É como se eu tivesse com a minha conta... sei lá, do Itaú e do Bradesco. E aí, eu tô com um dinheiro na poupança ou qualquer outro tipo de investimento, que o banco tá gerando ali um crédito, que seria esse excedente, e aí depois eu quero transferir para minha outra conta, daquele crédito da conta A, eu uso, sei lá, metade, a outra metade eu vou mandar para minha outra conta. Exatamente. Do outro banco. E já débito automático. E uma coisa muito legal que é bacana para as pessoas entenderem também, a gente está num ano de assinatura de lei. Então, legal isso. Nós, em 2000... Então, até 2012, só sistema isolado, como a gente comentou. 2012 veio a resolução que permitiu conectar na rede da distribuidora. Certo. E até janeiro deste ano, o sistema, né, todo o setor, ele ficou pautado numa resolução normativa, essa 482, não era lei. Isso traz algumas inseguranças. Tanto que tem gente que deixou de instalar, apesar de entender os benefícios, porque ficava inseguro. Vai que eu ponho o sistema agora, o retorno que você está me falando é 4, 5 anos, mas depois vem o governo, muda alguma coisa, e aí né? Então, ok, e o setor se organizou. Tem a Associação Brasileira de Energia Solar, a Absolar, que, assim, junto com outras entidades, que trabalhou muito fortemente para que a lei, para que essa resolução se tornasse uma lei. E isso aconteceu agora em janeiro. Maravilha, que legal. Quando foi assinada essa lei, deu-se um prazo de 1 ano para todo mundo entrar com a regra antiga, que equivale até hoje para quem já instalou o sistema. Sim. Por quê? Na nova lei, houve algumas alterações que impactam o retorno do investimento e a própria economia ao longo dos anos. Fica ruim? Fica inviável? Não, longe disso. É claro que cada análise, cada um tem que fazer,
Sim. E cada caso é um caso. Mas quando a gente avalia vários cenários, a gente não encontra nenhum que chega nem perto de inviabilizar o negócio. Talvez, lá na frente, a gente não possa mais usar o mote de economize até 95% na conta. Talvez vai ser economize até 90%, 85%, mas, poxa, é um baita retorno ainda. Então, a gente está nesse momento de transição, né? Então, hoje você tem um modelo em que sua economia é maior, porque você tem um custo de disponibilidade que não está atrelado ao consumo da energia, e depois, na regra nova, e aí você não paga o fio da distribuição, né? Então, existe uma relação hoje de 1 para 1, você gerou 1 kWh de crédito para a rede, quando você recupera 1 integralmente. Com a nova lei, você vai passar a pagar um dos componentes de tarifa de energia, que é o fio B. Hoje na tarifa você olha 2 componentes. Depois que você tiver curiosidade, dá uma olhada. É a TE, que é a tarifa de energia, e a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. São 2 macrocomponentes. Abaixo delas tem outras subcomponentes. E uma delas é esse fio B. É o custo de distribuição de energia, que vai passar a ser cobrado. Então, todo mundo que entrar depois do dia 6 de janeiro do próximo ano, 6 ou 7 de janeiro do próximo ano, ela vai passar a pagar essa taxa. Então, e aí, como ela está indexada, é um custo do uso, quanto maior for o seu uso, mais você vai pagar o valor. Por isso. Então, dependendo do seu tamanho do seu sistema, a mudança é muito pequena. No começo, a diferença existe um escalonamento da cobrança, então no primeiro ano você vai pagar 15% desse fio B, no próximo ano vai ser 30%, depois 45%, 60%, até chegar a 90%, e depois pode ter alguma mudança depois de um estudo que vai ser feito pelo setor, né? Um encontro de contas que vai ser feito até junho do próximo ano. Mas, de fato, você vai ter esse valor a pagar e vai influenciar no payback, vai influenciar na economia, mas é um dado importante. Por isso que você vê as empresas cada vez mais colocando isso como apelo, né? Olha, o prazo está acabando para você aproveitar a lei antiga, né? E fica essa correria agora no final do ano. A gente está o quê? Em setembro? Vixe, Maria. Tem um pedacinho aí para você correr. Dá tempo ainda de, né, pra cá. Aí, ó, pra quem tá assistindo, ó, dá tem tempo. Os contatos do Renato vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Dá Ó, tempo. ainda dá tempo. Dá tempo. Mas corre! Mas assim, cara, falando de manutenção desse sistema, é fácil fazer a manutenção? Qualquer um pode fazer ou tem que ser uma pessoa especializada? Como que funciona a manutenção? A manutenção é simples. Como não tem movimento mecânico, né, é um movimento elétrico, eletrônico desse componente, é basicamente limpeza. Porque o módulo, qual que é o grande ofensor para o módulo? Sombra. Então a sujidade que vai ficando ao longo do tempo, acaba impactando em sombra nesse módulo e acaba diminuindo a capacidade de geração dele. O recebimento, né? Então, naturalmente as chuvas acabam ajudando também, né? Então, mas dependendo do setor, da região, que se for mais seca ou do período de chuva que não tiver chovendo, tiver mais escasso, vai exigir um pouco mais disso. Então, o processo ele é simples. É basicamente água, você usar sabão neutro e vassoura com cerda macia, né? Tem os equipamentos apropriados para fazer isso, pode ser com naturalmente. uma VAP também? Não... Mas pode. Agora, tranquilo. Tranquilo. Só que quando você fala de fazer essa limpeza num telhado, aí já tem um risco que... Exatamente. Qualquer um pode fazer, porém, se for um trabalho em altura... Você tem que estar com as certificações, enfim, você tem que... Exato. O ideal é você contratar uma empresa especializada, ponto, né? Uma usina de solo, dá para você fazer? Dá, tranquilo, não tem o que fazer. Mas em termos, assim, até pegando o gancho... custo, que as pessoas ficam preocupadas com isso. Mas qual é o custo de manutenção que eu tenho disso, né? A gente calcula mais ou menos 0,5% do valor do seu investimento por ano. Nossa, nada. Isso não é nada. Não é nada. Perto do que você está economizando. Então, essa referência serve para pequena residência, para grandes usinas. Porque a manutenção é uma coisa rápida. Meio período faz, acho que essa limpeza. Nem isso. Uma coisa rápida. O sistema é muito, muito rápido. E a gente recomenda, né? Não vá subir no módulo, né? Resumindo, contrata uma empresa, né? Não vai gastar. O que a gente sempre fala aqui, vai atrás do profissional. Você vai subir lá, vai quebrar suas placas, aí, puta, vai cair. Não faça isso, não faça. E uma coisa que eu achei interessante, que eu acho interessante falar, até para ficar claro para as pessoas,
apesar de ser a energia solar, né? Mas, pelo que eu entendi, a captação é através da iluminação. Isso. Certo? Então, por exemplo, um dia nublado, que tá chegando a radiação, tá chegando os raios UV, mas eu olho, não tô vendo o sol, ele continua captando. Né? Exatamente. Gera numa menor... um pouco menor, né? Mas Claro. ele gera. Sim. O calor, né? Inclusive, para esse sistema, ele é um fator de perda. Quando você olha um módulo, você vai pegar sei lá, voltando à questão da marca, tem gente que olha muito para essa marca. Quando você olha a eficiência dos módulos, tá na faixa de 20, 22%, né? Sim. Então, você pensar, um módulo que poderia gerar 100, né, ter sua capacidade absoluta de 100%, ele rende 20, 22%. Porque tem uma série de perdas no sistema, né? Sim. E uma delas, o fator é o calor. Então, se pudesse ter toda essa luminosidade, os raios UV ali batendo e sem calor, num ambiente de teoria, seria um melhor cenário. Mas não dá. Quanto mais a luz do sol está batendo perpendicular ao módulo ali, é porque está mais quente. Então, uma coisa não dissocia da outra. Mas isso é verdade. No dia nublado, sem sol, tá gerando energia. Tá gerando menos, mas tá gerando. Não, porque às vezes, assim, pode parecer uma besteira, mas às vezes a pessoa que tá nos assistindo tá numa região que, sei lá, a maior parte do ano fica sem sol. Sim. E aí ela vai falar, pô, mas pra mim, vale aqui na minha região, não vale a pena. Não vale a pena porque eu não tenho sol. Não, Exato. É pra ficar claro que, vai chegar. Vai chegar. E aí vai tem... captar. E aí, menos, óbvio, do que quando tá o sol, céu limpo. Exato, estralando ali. Agora, o que é importante para a pessoa saber é assim, quando o profissional for fazer o dimensionamento, ele vai considerar essa região da pessoa também. Então, naturalmente, numa cidade que tem mais o céu limpo durante o ano, você vai precisar de uma potência menor para gerar uma determinada energia, que naquela região que tem um tempo mais nublado, vai precisar de uma potência maior para gerar a mesma energia. Se a gente for pegar até São Paulo como exemplo aqui, né? Varia muito, né? E aí você pega por exemplo, Presidente Prudente. Pô, lá, Marília, esses lugares, é muito quente, né? E aqui em São Paulo você tem muita variação, muita ondulação, né? Então, aí acaba influenciando na questão de payback um pouco também, né? E o valor do seu investimento. Mas, mas nunca é uma coisa muito abissal, assim, né? Você exato. fala, pô, pra região aqui, sei lá, de São Paulo, eu preciso de 20 módulos porque eu quero de energia, e lá para Ibiúna, para colocar um exemplo que lá é frio também, preciso de 40, mas não vai acontecer isso. É uma diferença pequena, sim, exato. mas existe, né? E assim, a gente fala muito de retorno, né, de 4 a 6 anos, depende da região e tudo mais, mas tem um retorno também que é muito bacana de falar, que é a valorização do seu imóvel. Perfeito. Sim. Isso é muito importante falar, porque assim, a partir do momento que você fez essa instalação no seu imóvel, seja comercial, seja residencial, daqui um tempo ele vai valorizar muito mais. Sim. Não sei. A gente costuma falar que pelo menos 30% de valorização, né? Exato. É só você pensar. Imagina você vender uma casa, uma pessoa, com um sistema, sei lá, que vai gerar 600 kWh em média no mês, Exato. e que no final da vida útil dele, né, que a gente nem sabe se vai ser o final de fato, entende-se que vai continuar gerando, talvez menos energia, mas vai gerar, mas sei lá, que em 25, 30 anos está gerando para ele 350, 400 mil reais de economia. É uma conta que precisa entrar no racional dele quando ele compra a casa. Né? Exatamente. E assim, um ponto que às vezes não fica claro, né? E eu vou trazer essa perspectiva porque nós estamos falando, esse ponto tem mais relacionamento com as finanças, com o lado financeiro, do que propriamente dito com o sistema solar. Mas assim, você está falando de economia. E a pessoa pode pensar, né? Mas economia para mim não interessa, eu quero ganhar dinheiro. Mas assim, você gasta R$100 por mês na sua conta. Uhum. Você, como sistema de energia solar, de R$100 você passa a gastar 10. Aqueles R$90 que você, teoricamente, não está gastando mais, você pode investir em outra coisa. Exatamente. Né? Porque é essa relação que às vezes precisa ficar claro na hora da tomada de decisão. Exatamente. É economia reaplicada, né? Então você, da mesma maneira que a pessoa vira para você,
Você fala para ele, não, mas seu payback, né, comparado com outra aplicação, mas não é assim que você faz análise, porque você tem que pensar que vai ter o reajuste. Ok, da mesma maneira que você pensa dessa forma, quando você está economizando, você pode também usar esse recurso e reaplicar, e você potencializa esse seu retorno, essa sua economia. Dependendo até do uso que você fizer, né? Se a gente está olhando de fato pelo lado econômico, financeiro, de repente, se essa sobra, né? Eu já tinha no meu orçamento mensal aquele custo de R$100. Então, eu não deixei de ter aqueles R$100. Eu continuo tendo. Só que em vez de gastar os 100 na energia, eu gasto 10. Exato. Se eu pegar esses 90 e investir, às vezes esses 90 que eu estou investindo, às vezes, de alguma maneira, tá pagando aquele meu investimento. Eu não estou tirando nada do bolso. Exatamente. No elas por elas. Exato. Se aquele dinheiro você aplicou e você quer mentalizar que você vai continuar tendo aquela sua mensalidade de energia, cara, aí você passa a ser um cara mais inteligente que a média, né? Enfim, na aplicação, e mais privilegiado se você tiver essa possibilidade. E um outro aspecto que tem, que é super importante, a gente falou muito da questão financeira, mas a questão ecológica também, né? Sim. E aí tem todo o benefício que você traz pro ambiente. Quando você instala o sistema, o cliente, isso em todo o sistema que ele vai instalar, ele tem acesso ao monitoramento desse sistema. Né? Num aplicativo de celular, tablet ou computador, enfim, ele consegue saber quanto que ele está gerando de energia e quanto que ele está economizando financeiramente, porque você indexa ali o quilowatt-hora pela tarifa de energia. E também lá você tem os indicadores ambientais, então o nível de CO2 evitado que você tem. Eu estava até lendo semana passada, a gente, nesse pouco tempo que a gente tem de energia solar fotovoltaica, e considerando que o grande boom veio a partir de 2018, né? A gente fala 2012 da resolução, mas a curva de crescimento mesmo é 17, 18 ali que estoura. Se você pegar, são 25 milhões de toneladas de CO2 evitado, e só para comparar, é muito ou pouco, isso é mais ou menos 5% do que a gente produziu em 20 anos. Se você pegar 2008 até 2018, é muita coisa. Então, 4 anos de sistema, de venda, olha o que você devolve para o planeta também, né? Isso é muito importante, né? Falar isso para as pessoas entenderem, né? E eu acho que a tendência é melhorar nessa porcentagem, né? Que assim seja, né? Não, com certeza. A gente tá tendo uma mudança na matriz energética, né? Hoje aos poucos, né? Vai... E pegando esse gancho, o quanto você acha que o governo... E aí tô falando de maneira geral. Né? A gente sempre fala aqui, a gente não entra na questão política de A, B ou C. Queremos terminar bem, né? O político a gente só tá resolvendo confusão. Mas o quanto você acha que o governo tem essa visão do benefício que isso gera e que, tendo essa visão, o quanto o governo investe, de maneira geral, em formação, em adequar leis, em dar incentivo para as empresas, para os produtores dos equipamentos. Quanto você acha que o governo tem essa visão, de maneira geral, de investir nisso? Acho que muito pouco. Muito pequeno, assim, de verdade. Né? Circal. Independente dessas que são, como a gente está falando, né? Em linhas gerais. E aí, trazendo um dado prático. Quando você olha a gente está crescendo bastante. Eu ia comentar que a gente bateu 19 gigawatts de potência instalada, que é cerca de 9% de toda a matriz energética que a gente tem. Tá atrás só da hídrica e a eólica, ainda passa um pouquinho, porque gera energia à noite também. Sim. Mas é a que mais cresce. Logo a gente passa a eólica e vai ficar atrás questão de tempo, né? Exato. Né? Então, esses 19 GB é 30% maior do que toda a geração... Que é a geração de Itaipu, que é a nossa maior usina hidrelétrica. Então, é bastante coisa. Bastante coisa. E quando você olha esse bastante coisa, você fala assim, enquanto que o governo, o poder público, ele se beneficiou nos seus telhados ou solos desse sistema fotovoltaico? Nem 1%. Então, todo investimento que tem, seja em residência, pequeno comércio, indústria, rural, ele é basicamente da iniciativa privada. Caracas. Então... óbvio que precisou de um presidente para sancionar a lei, né? Enfim, criar mecanismos, trazer isenção de ICMS para beneficiar o setor. Claro que tem tudo isso. Tem.
mas é muito em função da própria pressão que o setor coloca. Do setor Aí é uma visão, privado. né, Uma muito visão pessoal, sua, né, sim. do que a gente vê. Então, assim, muito da pressão do que se coloca em cima e chega num momento que não tem por onde, você vai ter que tomar uma decisão. Agora, falar que, cara, os caras estão puxando a bandeira, nada. E aí, se você olhar a própria lei, ela trouxe alguns benefícios, trouxe segurança jurídica. E um detalhe, quem entra agora, nesse ano, né, Aquilo que a gente reforçando, falou, Antes além de da mudança, você tem esse benefício da regra antiga até 2045, você está garantido, tem a segurança jurídica Caracas. até lá, né? Tudo. Se você entra depois, além de você pagar o fio, tem um outro fator que eu acho que é até o mais relevante, que é você não sabe qual mudança que pode ter, porque a mudança que tiver lá depois, quem entrou depois vai estar sujeito a essa mudança, e quem entrou agora não, sabe qual é a regra do jogo até 2045, né? Então, mas voltando à questão do governo. Então, ele promove esses por uma pressão, por uma necessidade, mas na prática, ele não vive isso, né? Ele não se beneficia, e aí ele se beneficiar significa a gente pagar uma menor conta também, né? sim. Posso dar um exemplo de um... Claro. Tem uma instituição que é do poder público que a gente atendeu, não vou poder citar qual é, mas só para ter uma Fica à vontade. ideia da grandeza, Carlão e Denner, a fatura mensal desses caras é quase 800 mil reais, na época, era quase 800 mil reais, Tudo isso. mensais de energia, exatamente. E aí existe um negócio que a gente não vai abordar aqui, que é o mercado livre de energia, que você consegue deixar de pagar, sai do mercado cativo, que é aquele que você tem que comprar energia da CPFL ou da Enel, e você passa a comprar de quem te vender mais barato, que essa instituição não pode migrar. Então, e aí esse mercado livre, sem a pessoa fazer sem a empresa ou a instituição fazer investimento nenhum, ela passa a ter uma economia de pelo menos 30%. Já seria ótimo, 30% em cima de 700 mil seria bacana, né? Sim. Só que essa instituição, ela não pode, por uma questão burocrática e do estatuto, enfim, migrar para esse mercado livre. Então, ela está no mercado cativo, pagando uma tarifa super alta, 700, que é uma conta nossa, né? Diretamente a gente está pagando. A gente apresentou um sistema para atender 100%, era um investimento de 33 milhões na época, mais ou menos, 33 milhões. O retorno esperado de 5 anos, mais ou menos. 5, 6 anos, porque ela não estava no mercado livre, pagava uma tarifa cara. Sim. A coisa não andou. Não andou por questão da grana. Só que o que é 30 milhões quando você, né, pensa no orçamento? Claro, né, a gente sabe que é sempre apertado, mas a gente vê cada coisa acontecendo e você pensar que você vai colocar 30, mas em 5 anos você recupera e depois você tem 25 anos de energia, né? Você não vai pagar mais aquela conta de 700 mil reais, você vai pagar a conta de irrisória perto disso, e você não vê a possibilidade, né, a força, né, de entrar e falar, cara, vou fazer isso. Então é muito pequeno, menos de 1%. Acho que diz tudo, né, desse total. Mas assim, a gente vê, eu perguntei porque assim, a gente vê que, você não tem informação. Não. É claro que assim, o nosso objetivo aqui é exatamente preencher esse gap, de trazer informação para vocês, e por isso até, né, que a gente sempre fala, você gostou do conteúdo, encaminha pro seu amigo, pro seu pai, pro seu tio, que as pessoas precisam saber, Sim. né? Mas eu acredito que o governo, de maneira geral, né, entendendo isso, é investir em propaganda, em informação, em estrutura, em leis, é um investimento de maneira geral, né, nesse segmento, né? Exatamente. Não, e tem que beneficiar, né? Hoje os mais privilegiados nesse mercado ainda é a região sul-sudeste, né? Sim. Aliás, essa nova regra, ela traz impactos, e talvez a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? Tem tanta coisa para... Nossa, é muito assunto, é muito. Mas o impacto é diferente, então, só para te dar um exemplo rápido, aqui, a representação do fio B, dependendo da concessionária e região que você está aqui no sul, representa, sei lá, 17%, 18% do todo. Então, o custo dessa nova lei, do custo mínimo, né, com a nova lei, é 1. Aí você vai lá para o norte e nordeste, tem lugar que esse fio B, ele custa, sei lá, 40% da tarifa. Caracas. Então, dependendo da situação, pode até se tornar inviável, de fato, porque um retorno vai vir em 10 anos, 11, 12, não sei, né? Tem que calcular a situação. Exato. E aí você fala, como é que pode? Norte e Nordeste, a região onde o sol estrala.
mais quente, né? Você tem mais terreno para poder fazer grandes usinas. Você poderia ser privilegiado com isso, é o que mais vai sofrer Ao com essa contrário. mudança, entendeu? Por causa da taxa. Então, assim, tem uma série de fatores e valeria um podcast só para tratar dessas questões, Com certeza. para poder... Faremos mais episódios. Fica tranquilo que vai ter outro episódio. Fica Não, tranquilo. espero que tenha ajudado pelo menos a dar a introdução nesse... Sim, claro. é o que a gente fala aqui, né? Nós queremos trazer informação e eu falo muito isso, que é despertar a curiosidade de quem tá assistindo. Porque a bacana. pessoa não tem o conhecimento, mas o que ela escutou aqui vai fazer com que ela vá atrás Vá atrás da informação, entendeu? Porque aqui ela teve uma aula com você, né? Falou. Com certeza, né? Mas Tem muito mais informação coisa. ainda. Isso, exatamente. Então, Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter outro episódio. ter aí outros episódios com o Renato pra gente trazer mais esclarecimento pra vocês, exatamente. tirar as dúvidas, né? Como a gente falou, né? A hora voa, papo cara, bom, a hora muito voa, a rápido. gente já tá estourado no tempo. Dê suas considerações finais. Bem rápido, né? Bom, já estava falando, né? Mas agradecer pela disponibilidade, por trazer essas informações ricas sobre placa de energia solar e muito mais além disso, né? E eu acho que ficou bem clara a mensagem para quem está assistindo. E assim, queremos despertar a curiosidade em você que está assistindo. Então, assim, obrigado pela disponibilidade, por trazer essa informação. Muito sucesso na sua carreira e gratidão mesmo. Obrigado, Carlão. Desculpa. Não, pode fazer suas considerações Na finais. verdade, agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre Muito um bacana. assunto que, embora esteja crescendo muito, ainda tem poucas pessoas conhecem. Exato. Então, sempre é bom poder dar a nossa contribuição. Né? Isso Então, é muito muito obrigado. bacana. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Legal, obrigado. gratidão. Renato, gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, principalmente pelo seu conhecimento. Eu acredito que quem está nos assistindo pôde esclarecer muitas dúvidas, né? Muito. A gente vai marcar outros episódios, porque, como você falou, a gente tem ainda muita coisa para se aprofundar. Bastante. Mas a gente ter a oportunidade de já trazer luz para esse assunto já é, né, um grande ganho. E, a gente grava aqui em São Paulo, na Zona Leste, no Carrão. O Renato tá vindo de Sorocaba. Então, assim, Exatamente. gratidão pela sua Muito disponibilidade, obrigado. pelo seu esforço. E que você continue trilhando aí esse caminho, trazendo, né, todos esses benefícios através do seu trabalho, que continue crescendo, né? E a você que nos assiste, gratidão também por nos acompanhar. Deixe seu like se você gostou, curte, compartilha, né, com os amigos, com os parentes. Vocês tiveram aí uma introdução de todos os benefícios, né, do sistema solar, então continue nos acompanhando para que a gente possa trazer luz para todas as dúvidas que vocês tenham aí nesse segmento. E é isso. Gratidão. Foi um prazer, gente. Valeu, obrigado, hein?